Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Conhecendo o Sobrenatural. Sou Cris Oliveira e hoje estou aqui novamente para contar relatos sobrenaturais. Então venha comigo conhecer o sobrenatural. Aposta no cemitério. Olá, Cris! Tudo bem com você? Me chamo Bernardo. Atualmente tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no bairro do Mucuripe. Acompanho o Conhecendo o Sobrenatural há bastante tempo e gosto bastante quando você traz relatos antigos, mistérios de Fortaleza e histórias envolvendo lugares históricos da nossa cidade. Você sempre pede para os inscritos enviarem suas experiências, então resolvi pegar o número do WhatsApp do canal para compartilhar uma história que aconteceu com meu avô. Meu avô se chamava Benedito e isso aconteceu no final da década de 50. Ele já faleceu há alguns anos, mas essa era uma história que contava apenas para as pessoas muito próximas. Quando eu era criança, escutei esse relato diversas vezes da boca dele e mesmo depois de adulto, nunca consegui esquecer. Meu avô era muito diferente do homem que eu conheci. Quando jovem, era conhecido por ser teimoso, briguento e gostava de provar que não tinha medo de nada. Naquela época, os rapazes do bairro viviam se desafiando para ver quem era mais corajoso. Foi numa dessas brincadeiras que tudo aconteceu. Certa tarde, alguns amigos desafiaram o meu avô a entrar sozinho no cemitério São João Batista, em Fortaleza, quando o dia estivesse terminando. Não bastava apenas entrar. Ele precisava trazer alguma coisa de dentro do cemitério para provar que realmente tinha ido até lá. Segundo ele, aquilo mexeu com seu orgulho. Queria mostrar para todos que não tinha medo nem dos mortos, nem das histórias que cercavam aquele lugar. Já quase ao entardecer, atravessou os portões do cemitério sozinho. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos, não demonstrava respeito algum pelo local. Passava por cima das sepulturas, pisava onde não deveria, andava entre os túmulos como se estivesse atravessando um terreno abandonado. Em determinado momento, ao subir numa sepultura antiga, ouviu um estalo. Parte da estrutura cedeu sob seus pés, uma pequena rachadura se abriu. Curioso, ele se abaixou para observar melhor. Foi então que ele percebeu algo que jamais deveria ter visto. Por causa do desgaste do tempo e da rachadura que havia provocado, uma parte da madeira do caixão ficou exposta. Em vez de sentir remorso, teve uma ideia ainda pior. Pensou que aquela seria a prova perfeita para apresentar aos amigos. Então arrancou uma lasca da madeira do caixão e guardou no bolso. Saiu dali satisfeito. Naquela noite mostrou o pedaço de madeira aos seus amigos e ganhou a aposta. Todos ficaram impressionados com sua coragem. Mas o que parecia uma brincadeira simples, logo se transformaria no maior pesadelo da vida dele. Na primeira noite após o ocorrido, meu avô acordou sentindo um frio estranho. Era uma sensação impossível de explicar. Naquela época, ele morava com seus pais numa casa de taipa simples aqui em Fortaleza. E na época, também era verão. O calor era intenso, mas mesmo assim, o quarto parecia ser uma câmara de ar fria. Ele se cobriu com um lençol, mas o frio só aumentava. Horas depois, veio a febre. Uma febre tão forte que fazia seu corpo inteiro tremer. Os dias passaram. A febre não diminuía. Pelo contrário, só piorava. Os remédios não faziam efeito. Os chás preparados pela sua família também não. Meu avô começou a emagrecer rapidamente. Seu rosto ficou muito abatido. Os seus olhos ficaram fundos. E então começaram as aparições. Uma madrugada acordou assustado ao perceber alguém parado perto de sua rede.
Era um homem extremamente magro e a pele tinha um tom acinzentado. O rosto parecia de um cadáver. Os olhos estavam fundos e carregados de ódio. O estranho apenas o observava, sem piscar, sem se mover, até que falou: "Por que você tirou aquilo que não é seu?" Meu avô fechou os olhos, achou que tinha delirado por causa da febre, mas na noite seguinte a figura voltou. E na outra também, sempre repetindo a mesma frase: "Devolva o meu caixão, devolva o meu caixão, devolva o meu caixão." Mesmo aterrorizado, ele não queria contar a verdade. Seus pais eram extremamente rígidos e ele tinha vergonha de admitir o que havia feito. Assim, permaneceu em silêncio. Mas cada dia que se passava, mais fraco, mais debilitado, mais assustado ficava. Após quase 2 semanas, sem melhora alguma, sua família decidiu chamar uma benzedeira conhecida na região. O nome dela era Conceição. Segundo meu avô, assim que ela entrou na casa, parou na porta do imóvel. Seu semblante mudou imediatamente. Ela começou a olhar ao redor como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguiria enxergar. Depois caminhou lentamente até a rede onde ele estava deitado. Ficou alguns segundos observando, então fez o sinal da cruz. Meu Deus! A voz dela saiu baixa e assustada. Minha avó perguntou o que estava acontecendo. Dona Conceição respondeu: "Tem um homem aqui e ele está ao lado dele. Ele não está sozinho há dias." Meu avô sentiu o coração disparar, porque sabia exatamente do que ela estava falando. A benzedeira continuou olhando para um ponto vazio do quarto, como se estivesse encarando alguém. Então disse: "Ele só repete uma coisa: devolva o meu caixão, devolva o meu caixão. Devolva o meu caixão." O quarto inteiro ficou em silêncio. Então ela virou para o meu avô: "Você sabe muito bem o que fez." Ele tentou negar, mas a Dona Conceição foi firme. "Não adianta mentir. Não existe oração, reza ou erva que possa resolver isso enquanto você não devolver aquilo que roubou." Mesmo assim, ele continuou calado. A benzedeira foi embora, mas dias depois precisou voltar, porque a situação tinha piorado. Meu avô já quase não conseguia ficar em pé. A febre estava ainda mais forte. As aparições eram constantes. O homem surgia até durante o dia. Foi então que ele finalmente confessou tudo. Contou tudo sobre a aposta, sobre a invasão ao cemitério, sobre a sepultura quebrada e sobre a madeira arrancada do caixão. Dona Conceição ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, respondeu: "Então amanhã nós vamos devolver." No final da tarde seguinte, mesmo extremamente debilitado, ele acompanhou a benzedeira até o cemitério São João Batista. Durante todo o caminho, sentiu aquele frio estranho. Quanto mais se aproximava do local, mais intenso ela ficava. Ao entrar pelos portões, suas pernas começaram a tremer. Seguindo as próprias lembranças, encontrou a sepultura onde tudo havia acontecido. A rachadura ainda estava lá. O abandono do templo também. Dona Conceição pediu que ele se ajoelhasse. "Agora você peça perdão." Meu avô começou a chorar. Pela primeira vez, reconheceu o erro. Pediu desculpas ao falecido. Pediu desculpas pela sua arrogância. Pediu desculpas por ter tratado aquele lugar sagrado com tanto desrespeito. Em seguida, ele colocou a lasca de madeira sobre a sepultura. Naquele exato momento, uma rajada de vento atravessou o cemitério. As árvores balançaram, as folhas secas giravam pelo portão. E meu avô levantou os olhos. Entre 2 sepulturas estava o mesmo homem, o mesmo rosto cadavérico, o mesmo olhar profundo, mas agora já não havia ódio. A figura apenas observava por alguns segundos. Depois levou lentamente uma das mãos ao peito, como se
aceitasse o pedido de desculpas e desapareceu. Dona Conceição segurou firme o braço do meu avô, porque ela também estava vendo aquilo. Naquela noite, depois de quase 2 semanas de sofrimento, a febre desapareceu completamente. Ele dormiu sem pesadelos, sem aparições, sem ouvir aquela voz macabra e nunca mais voltou a vê-la. A partir daquele dia, meu avô mudou, nunca mais entrou em um cemitério para brincar ou desafiar alguém. Passou a respeitar profundamente os mortos e sempre dizia uma frase que guardo comigo até hoje: existem lugares onde os vivos devem entrar apenas com respeito, porque algumas dívidas podem atravessar a fronteira entre a vida e a morte. Cris, esse foi o meu relato do meu avô Benedito. Não sei explicar o que realmente aconteceu com ele, mas o que sei, sempre que ele contava essa história, seus olhos demonstravam um medo que parecia ainda estar vivo dentro dele. Um grande abraço para você e para todos os inscritos do canal. Assina Bernardo. Ai, curiosos, tá vendo, curiosos? Curiosos, quando vocês forem no cemitério, não mexe nada que é seu. Nada que essa, nem sua vida é sua, para começo de conversa. Nem sua vida é sua, ainda mais qualquer coisa, deixe no cemitério. Se você vê uma florzinha, deixe no cemitério. Se você vê uma cruzinha, deixe no cemitério. Se você vê um anjinho, deixe no cemitério, que a gente só vê toda vez que a pessoa, até vela derretida, teve gente que já levou para casa e se deu mal. Então, cuidado com o que você pega do cemitério. Tem gente que gosta de pegar aquelas moedinhas que geralmente as pessoas deixam para os Exus, né? Eu não tenho essa coragem. E nenhum membro também da minha equipe tem essa coragem. Não é não, Moisés? Moisés diz que morre de medo. Vem cá, Moisés. Diz aí o que é que tu diz aí desse negócio. Daí, diz aí. Olá, pessoal. Sou Moisés Costa, faço parte da equipe, né? E pra mim, toda a vida que eu passo em um canto, no cemitério, tanto que teve aquela vez que a gente tava fazendo a tour aqui no cemitério, tinha aquele pacotezinho de biscoito, né? Eu peguei, aí lembrei justamente de um relato semelhante. Gente, eu devolvi na mesma hora, porque vi lá, eu pedi desculpa, perdão, não foi a minha intenção, coloquei do jeito que eu peguei, eu deixei, e também quando eu vejo as moedas, eu passo, finge que nem vejo. É meu, não é meu, não é meu. Não é meu, então eu... Segue em frente, né? Fica aí que é melhor pra mim. É desse jeito, viu, curiosos? Se vocês têm relatos, manda para esse WhatsApp aqui embaixo. Lembrando que é sempre em texto, tá, curiosos? Qualquer dúvida, você conversa comigo, eu te explico mais ou menos como é que é feito o relato. Outra coisa, gostaria de pedir para me seguir no Instagram, @conhecendo sobrenatural. Se puder, curiosos, seja membro do canal, porque as minhas visualizações, devido eu vir no cemitério, a gente fazer bastante conteúdo assim, gótico, né, vamos dizer assim, acaba atrapalhando a entrega, né? Eu não quero ser mais uma pessoa no estúdio com microfone contando relatos sobrenaturais. Não, eu quero estar aqui para sentir a atmosfera e transmitir através da minha voz a sensação para vocês. Então, eu preciso muito do apoio de vocês, é extremamente necessário. Fora que também a gente precisa de recursos para viajar, não só o Ceará, mas todo o Brasil, e assim trazer os mistérios do Brasil e as investigações paranormais. Curiosos, também gostaria que você deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa história. Também, se puder, hype esse vídeo para que ele vá lá para cima e assim a gente possa alcançar outras pessoas. E é como eu sempre digo, curiosos, o sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina. Tchau, curiosos!